Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio, eu sou técnico agropecuário, engenheiro industrial mecânico e pós-graduado em docência à distância. Hoje começaremos mais uma disciplina do nosso curso de técnico agropecuário. É importante que tenham papel e caneta para anotar as dúvidas e postar no fórum Tira Dúvidas dessa aula. Como vocês já sabem, para cada aula terá um fórum Tira Dúvidas específico daquela aula. E é necessário complementar os assuntos vistos nas videoaulas com a leitura do caderno didático. Combinado? Então, iniciaremos nossa discussão sobre agroindústria. Essa primeira aula nos levará a entender os primeiros conceitos sobre empreendedorismo e, de cara, eu devo dizer que empreendedorismo se aprende. Não se nasce empreendedor, as pessoas aprendem a empreender. Em raríssimos casos, já se nasce com esse dom, apesar de que muitos estudiosos não aceitam a ideia de que algumas pessoas nascem com essa capacidade. Nessa aula também apontaremos as diferenças de atuação do empreendedor e do administrador. Aí será necessário definir o possível perfil do empreendedor e apontar as possibilidades de atuação. Os diversos tipos de empresas que podem ser criadas serão também objeto de estudo nessa nossa primeira aula. Senhores, então, vamos lá. Antes de tudo, devemos falar sobre o talento. Eduardo Ferraz diz que o talento é uma aptidão para obter um desempenho melhor do que a maioria das pessoas. Porém, talento sem esforço não gera resultados consistentes. Henry Ford e Bill Gates são raros casos em que se gera muita discussão sobre o tema. Algumas pessoas já nascem com a capacidade de empreender? O que você acha? Eu acredito que algumas pessoas nascem com mais facilidade de aprender algumas determinadas coisas, mas definitivamente precisam aprender porque não nascem sabendo. Desenvolver e sedimentar o aprendido com esforço menor do que de outros, porém com algum esforço. Poderíamos ficar discutindo isso por horas. Nasce ou não nasce? Pois bem, o que importa realmente aqui é que o empreendedorismo pode ser aprendido. Então, vamos aprender. Mas o que é empreendedorismo? Para começar, podemos considerar que empreender é transformar um sonho em realidade. O fato de vocês estarem aqui, se informando e aprendendo uma nova profissão, os tornam empreendedores, sabia? Vocês estão aprendendo, vocês estão empreendendo em suas carreiras. Por isso, parabéns, empreendedores. Muitos podem dizer que empreender é abrir o próprio negócio. E não estão totalmente errados, não. É isso também. Mas Dornelas diz que empreender é criar algo novo e que gere valor financeiro ou social. E baseado no que ele disse, podemos concluir que você pode empreender sem abrir um novo negócio. Por exemplo, no exercício
de suas funções como empregado de empresa, ou funcionário público, etc. Drucker disse que o empreendimento é um comportamento, não um traço de personalidade, e suas bases são o conceito e a teoria e não a intuição. Em outras palavras, ele disse que o empreendedorismo é aprendido. Mas a melhor definição que eu acho de empreendedorismo foi feita por Schumpeter em 1949, quando ele disse que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização e pela exploração de novos recursos e materiais e tecnologias. A palavra empreendedor vem do latim, que significa empreendere, decidir tarefa difícil. No nosso caderno didático, tem outras definições de empreendedorismo, que foram elaboradas com diferentes abordagens. Kirchner diz que o empreendedor é alguém que identifica as oportunidades. A Harvard Business School define empreendedorismo de forma semelhante e complementa que a habilidade de perceber as oportunidades independe dos recursos e posses que aquela pessoa empreendedora possa ter. Dornelas diz que empreendedor é aquele que muda a ordem das coisas, mas garante que as coisas aconteçam. Então percebam que estamos o tempo todo falando de identificar oportunidades. Porque empreender é identificar, analisar, implementar as oportunidades. O empreendedor, para colocar em prática suas ideias, ele corre riscos, principalmente quando tem recursos escassos. Mas veja bem, os riscos devem ser calculados e as alternativas conhecidas e, de preferência, as testadas. O nosso caderno didático diz que o empreendedor é a pessoa que enxerga uma oportunidade aliada a um sonho ou a uma ideia. Tem coragem para colocar em prática e cria um diferencial relacionado ao novo negócio, de projeto social ou mesmo de inovação dentro do seu ambiente de trabalho. O que confirma o que eu disse antes, que podemos empreender mesmo quando não montamos um novo negócio. No nosso trabalho, podemos empreender inovando e criando uma nova e melhor maneira de realizar uma tarefa. O empreender, montar um negócio, é algo fascinante. Mas é preciso ter experiência e conhecimento na área escolhida. A falta de conhecimento pode levar o empreendimento à falência e gerar frustrações. Uma boa ideia não é suficiente para o sucesso. Tem que ter paixão, tem que ter coragem e tem que ter comprometimento. O empreendedorismo tem uma perspectiva pessoal, de alcançar objetivos, de realizar sonhos e vários outros. Mas, principalmente,
tem uma função social de gerar empregos, transformar o ambiente e o comportamento das pessoas. Hoje, várias feiras e simpósios de empreendedores são realizados. E não é à toa. Dali são criados facilitadores para a implementação de ideias que vão gerar novos empregos, reduzir custos de tarefas existentes e transformar o mundo. Henry Ford e Bill Gates mudaram o mundo com suas ideias e nem precisaram de uma ajudazinha. Com a internet, então, a quantidade de empreendedor, nesse caso, empreendedor virtual, cresceu bastante. Orkut, Facebook, WhatsApp, mudaram a forma das pessoas se comunicarem. Então, quais são os benefícios sociais e pessoais ao buscar os conhecimentos e as ações de empreendedorismo? Fortalecer as microempresas para não falirem, gerar empregos e renda, desenvolver a economia nacional, tornando-a resistente aos períodos de crise internacional, proporcionar ferramentas para planejamento do negócio a ser empreendido e ajudar as pessoas a melhorar de vida e a melhorar o mundo que as rodeia. Como tudo na vida, o empreender tem suas vantagens e suas desvantagens. As vantagens são tentadoras, liberdade para agir e liberdade para criar, definir seu horário de trabalho, sua renda, se desafiar e se sentir estimulado. No caso de empreender em sua carreira, a possibilidade de ter reconhecimento social e profissionalmente pelas suas ações na empresa. As desvantagens principal é que se pode errar muito pouco. Um erro grave pode ser fatal para o empreendimento. Daí a necessidade de se ter coragem e ter determinação. Sem contar que as responsabilidades aumentam enormemente e a dedicação pode afastar do convívio social e do convívio com familiares. Em sua carreira, a desvantagem é não obter aquela promoção almejada ou até ser demitido por um erro nas decisões tentando empreender. Já falamos um pouco sobre empreender. Então, vamos voltar àquela nossa discussão. Você acredita que alguém já nasce empreendedor? Dornelas não descarta a existência de empreendedor inatos, mas acredita que é possível ensinar uma pessoa a ser empreendedora. Uma prova disso é que, após o governo criar o programa Brasil Empreendedor, com o objetivo de capacitar pessoas para o empreendedorismo, tivemos um incremento na quantidade de micro e pequenas empresas abertas. Como muitas dessas empresas eram informais, o governo criou o programa Empreendedor Individual. Então, o objetivo desse programa Empreendedor Individual é trazer essas pessoas para a formalidade, com algumas vantagens fiscais,
tornando esses empreendedores contribuintes. Até aqui, é necessário que vocês tenham compreendido a importância do empreendedorismo para o país e para a vida profissional. E que se aprende a ser empreendedor. E principalmente que não só quem monta um negócio novo é empreendedor. Você pode empreender na empresa em que trabalha, né, ou na comunidade em que vive, desenvolvendo novas maneiras de realizar uma tarefa e modificando a vida das pessoas. O empreendedorismo está ligado ao comportamento e não à atividade ou profissão da pessoa. Existe uma predisposição de achar que um administrador de empresa é necessariamente um empreendedor. Conforme Dornelas, o administrador é o profissional que concentra seu trabalho em ações como planejamento, organização, direção e controle das atividades e procedimentos administrativos nas empresas. Então, o administrador é alguém que possui conhecimentos técnicos e especializados, fundamentais para o bom funcionamento das empresas. E dentro dessas funções, ele pode, veja bem, ele pode exercer atividades inovadoras com foco em modificar para melhor a vida das pessoas e a sua própria, tornando-se empreendedor. Para melhor entendimento, a nossa apostila didática traz um quadro bem didático para apresentar as diferenças entre o administrador e um administrador empreendedor. Veja o quadro. Espero que tenha percebido que as ações do empreendedor estão sempre ligadas à criação, desenvolvimento, inovação e aprimoramento das tarefas e funções. Mas existem vários tipos de empreendedor. Vejamos. Empreendedor interno, esse empreendedor é aquele que veste a camisa da empresa, se sente dono e assume responsabilidades por suas decisões na empresa. Sugere e implementa inovações, corre atrás de oportunidades para a empresa e une e motiva as pessoas em torno dessas inovações. Eu chamo de locomotiva, pois arrasta os colegas para a sua ideia. É sempre bom lembrar que esse empreendedor pode ter formação autônoma, mas também pode ser formado através de capacitação, incentivo, benefícios e prêmios. Outro tipo de empreendedor é o empreendedor independente. Esse sim é o que vislumbra oportunidades e cria o negócio próprio. E virou sinônimo de empreendedorismo, mas é apenas um dos tipos. Para se tornar um empreendedor independente, a pessoa pode ter diferentes motivações. Ter um sonho de abrir um negócio, ser convidado e se descobrir empreendedor, ser demitido e perceber alguma oportunidade e várias outras motivações.
Max Geringer disse que se um empreendedor, ao iniciar o empreendimento, tiver dúvidas se inicia ou não, ele deve desistir, porque um empreendedor, ele não pode ter dúvidas. E o terceiro tipo de empreendedor que estudaremos é o empreendedor social. Os empreendedores sociais são indivíduos com soluções inovadoras para os problemas sociais mais prementes da sociedade. São ambiciosos e persistentes, enfrentando as grandes questões sociais e propondo novas ideias de mudança em larga escala. A grande diferença entre o empreendedor social e os demais é que ele está preocupado também em resolver os problemas sociais. Vamos agora falar sobre as características de um empreendedor. Veja se você já tem inato algumas dessas características. Se não tiver, não se preocupe. Lembra que dá para se aprender a ser empreendedor. A visão, uma das características, é a capacidade mental de projetar o futuro considerando sonhos, riscos, expectativas e oportunidades. É construir um cenário futuro para a tomada de decisão atual. Outra característica do empreendedor é a criatividade. É a capacidade de criar novos produtos, novos modelos e métodos de trabalho. É, a meu ver, o divisor de águas. Você já falou alguma vez, quando viu algo inovador e absolutamente simples, assim, como é que eu não pensei nisso antes? Uma outra característica é o autoconhecimento. É a capacidade de se conhecer, saber quais são os pontos fortes e sua fraqueza, para então buscar alternativas para suprir essas últimas. Essa característica diferencia o verdadeiro empreendedor do falso. O verdadeiro reconhece suas deficiências e busca em parceiros soluções. Outras características do empreendedor são persistência, energia e comprometimento. Vejamos. Persistência, segundo Frank Christ, a persistência é a capacidade de continuar com os esforços mesmo frente aos mais desanimadores desafios ou obstáculos. A excelência pessoal depende de um comportamento persistente, pois nem sempre a conquista dos objetivos é fácil e o caminho é reto e sem obstáculos. Então, depois que tiver a certeza do negócio a ser empreendido, deve agir continuamente para a implementação de seu sonho. Outra característica é energia. É o estado constante de busca de meios, recursos, parcerias e sempre estando disposto para atingir seus objetivos. Isso existe sacrifício. Outra característica, o comprometimento. É a dedicação e a disposição constante da pessoa para a concretização do empreendimento. Exige um esforço pessoal fora do comum. O que é difícil
convencer os familiares de sua ausência, principalmente as crianças. E ainda, é característica do empreendedor a obstinação, o entusiasmo, a liderança e disposição para correr riscos. Obstinação, nesse caso, o empreendedor motiva-se com o desafio e a possibilidade de superar os obstáculos sem desistir de sua causa ou ideal. Outra característica é entusiasmo. Eles são apaixonados pela sua ideia de negócio. Acreditam que vale a pena e que vai dar certo, ao ponto de contagiar os outros com sua paixão. Vira locomotiva, tracionando as pessoas para suas ideias e seus ideais. E liderança. Liderança é a capacidade de liderar outras pessoas, trazê-las para seu redor e fazer com que elas acreditem e contribuam para o sucesso de seu negócio. Novamente, a ideia de locomotiva e vagão. E risco. O empreendedor está disposto a assumir risco, podendo eles ser inesperados ou calculados, mas, sobretudo, sabe que para concretizar seu sonho, precisa administrar os riscos. Você já ouviu alguém falar, vamos fazer assim e depois administramos o caos. E nesse caso, ele está assumindo um risco. Falamos algumas características do empreendedor, mas existem outras, como autonomia e a capacidade de tomar decisões. Parece que estamos aqui descrevendo o profissional perfeito, não é? Mas não se preocupe, são características que se aprende e de mais a mais erros são sempre cometidos. O importante é identificá-los rápido e bloqueá-los. Falamos sobre o empreendedor e suas características. E o ambiente propício para o empreendedor se desenvolver é o das empresas. Daí a necessidade de falarmos um pouco sobre elas. Então, conforme o site Google, empresa é uma organização econômica, civil ou comercial constituída para explorar um ramo de negócio e oferecer ao mercado bens, produtos ou serviços, ou os dois. Assim, o produto é o que se pode tocar e o serviço é o que não se pode tocar. Uma característica do serviço é que sua qualidade só pode ser verificada depois de adquirido. Mas estamos falando sobre empresas e os exemplos são muitos. Posto de gasolina, pet shopping, lanchonete, fábrica de ração e uma infinidade de outras. Podemos, então, classificá-las da seguinte maneira. Empresas industriais são empresas de transformação. Transformam matérias-primas em produtos vendidos diretamente ao consumidor ou a outras empresas. Temos como exemplo de empresas industriais as fábricas de tratores. O outro tipo de empresa são as empresas comerciais. São aquelas que vendem os produtos, em via de regra, fabricados pelas empresas industriais. Por exemplo, as concessionárias de tratores. Empresas prestadoras de serviços são outro tipo de empresa, e como o próprio nome indica, são empresas que prestam serviço.
como academia, escola, as universidades, as clínicas médicas, os órgãos públicos e várias outras. Outro tipo de empresa são empresas sociais. Podem oferecer tanto produto quanto serviço, mas são empresas que não buscam somente o lucro, mas também, e às vezes, somente o benefício social. E mais um tipo de empresa é a empresa virtual. Absolutamente na moda. Pode ser sociais, comerciais ou de serviço, porém, o acesso aos produtos e aos serviços são oferecidos através da internet. Falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre empreendedor e seus tipos e características. Sobre tipo de empresas, e espero que tenha agora em mente a importância dos empreendedores para uma nação e que empreendedorismo pode e deve ser aprendido. E assim, nossa primeira aula chega ao fim. Espero vocês na próxima aula. Bom estudo e fique com Deus.